Olá pessoal, meu nome é Giovanni Brelotto, sou um professor da UFSM e um dos responsáveis então por esse curso de ferramentas do Google. E o foco da aula de hoje é o Google Sheets ou Google Planilhas, depende obviamente de como está configurado a conta Google de vocês. Por que eu digo isso? Porque como a minha conta está configurada com o idioma inglês, então seja, quando eu entro nessa matriz 3x3, Google Sheets, então seja Sheets é planilhas em inglês. Então, basicamente, é a maneira como o Google está identificando. Dependendo da conta de vocês, está toda em português, vai aparecer planilhas, mas o ícone é o mesmo, esse ícone verde aqui com essa matriz 2x2 aqui no centro. Então, ao clicar, uma única vez, vai ser redimensionado para a tela inicial do Google Planilhas. Então, o Google Planilhas ele pode ser acessado diretamente por essa matriz 3x3 planilhas, note que agora acabou ficando em português, mas também pode ser acessado por docs.google.com/spreadsheets. Então, ou seja, spreadsheets é planilhas, ou seja, planilhas eletrônicas, vamos dizer assim, o termo completo para identificação. Então, como é uma URL do Google, é internacional, funciona em todos os, internacionalmente falando, então, ou seja, essa URL para acessar o Google Docs diretamente, quer dizer, o Google Planilhas diretamente através da URL. Lembrando que, assim como o Google Docs, que é o Google, a versão Word do Google, bem como o Google Apresentações, que é a versão PowerPoint do Google, o Google Sheets, que é o Excel do Google também, todos eles estão dentro da planilha de Google Docs. Então, ou seja, todos eles são ramos dentro do Google Docs, e como vai ser visto na próxima aula, eles podem ser integrados. Então, ao entrar diretamente na página inicial do Google Planilhas, vocês têm a opção de acessar todas as planilhas previamente criadas dentro dessa conta. No histórico aqui, por exemplo, estava ordenado pelo tempo a última vez que eu abri cada um dos arquivos, bem como, assim como tinha no Google Docs, assim como tem no Google Apresentações, modelos. Então, ou seja, tem uma série de templates, modelos, que o Google disponibiliza para que possam ser utilizados. Caso o que eu quero criar como planilha, por exemplo, siga algum modelo aqui. Então, seja para um roteiro de viagem, planejamento de casamento, lista de jogadores, enfim, tem algumas sugestões aqui, basicamente. Note que já vem a formatação, já vem cores, já vem barras, então, ou seja, facilita para quem já sabe o que vai fazer. Mas nada que não possa ser feito literalmente do zero, que é basicamente o que eu vou fazer aqui no Google Sheets. Lembrando que na aula de Google Docs e na aula de Google Apresentações eu parti de um modelo existente. Agora eu vou partir do modelo em branco. Então, clicando aqui nesse mais, vai ser aberta uma nova planilha, na verdade vai ser criada uma nova planilha e aberta na sequência. Então ela vem por padrão sem título, vem por padrão em branco. Isso é a mesma coisa que acontece em todas as outras ferramentas do Google também. Tem aqui umas ajudas que ele vem junto, por exemplo. Se eu marcar entendi, por exemplo, quer dizer que eu não quero saber. Enfim, eu não quero trabalhar com as ajudas do Google agora. Bom, em suma, o que é o Google Planilhas? É um Excel. Para quem já trabalhou com Excel, previamente sabe do que eu estou falando. Ou seja, nós temos colunas, temos linhas, e cada intersecção entre coluna e linha tem uma célula. Por exemplo, essa aqui é a célula C7. Coluna C, linha 7, então o que eu colocar aqui dentro eu vou conseguir acessar justamente por essa indexação C7 aqui, basicamente. Então, é uma matriz que tem colunas e linhas, e dentro dessa matriz eu posso estruturar os dados da maneira como eu bem entender. Então, por exemplo, eu posso ser um professor que vai ter alunos, que vai ter nota primeiro bimestre, que vai ter nota segundo bimestre. Posso fazer as formatações de texto bem como tinha nas outras ferramentas. Quero colocar isso em negrito, posso colocar isso centralizado, enfim, as modificações que bem entender, basicamente. E eu vou dizer assim que a Maria, aí eu tenho o João, aí eu tenho o Pedro, opa, ficou um izinho a mais aqui, tenho o Paulo. Cada letra que eu for dando, independente de onde esteja, vai acessar a célula imediatamente abaixo sempre. Então vamos supor que eu tenho aqui e o Sérgio. Vamos supor que eu tenha 5 alunos na minha turma. Eu vou inserir as notas que eles tiraram. Então, corrigir as provas. A Maria tirou 8, 7 e 6 para o João, 8 e 1 para o Pedro, 5 e 6 para o Paulo, 4 e 2 para o Sérgio. Notas do primeiro mestre. Notem o que ele faz. Ele não está mostrando a zero da direita, né? Então, ou seja, por exemplo, esse aqui, como é 8,0, não está mostrando zero. O 7,6, o 6 está aparecendo. Então, ou seja, a casa decimal que chega no zero em diante, enquanto for zero, não está sendo demonstrada. Eu posso optar, por exemplo, de padronizar. Vamos dizer que todas essas células aqui, por exemplo, eu quero que tenha, ou seja, 0 casas decimais. Então, eu cliquei aqui, então ele arredondou. Os que estão 7,5 para cima viraram 8, 7,4 para baixo viraram 6, por exemplo. Ou assim como eu posso
entrar aqui e clicar para ter mais casas decimais, ou seja, aumentar o número delas. Aqui eu estou diminuindo, aqui eu estou aumentando. Então, ou seja, eu quero que todos eles possuam exatamente o mesmo número de casas decimais. Então, como no FSM a gente usa 2 casas decimais, então as notas aqui são padrão. Então vamos dizer que no segundo semestre, a Maria tirou 6, o João mais uma vez tirou 7 e 6, o Pedro tirou 5, o Paulo tirou 7 e o Sérgio tirou 7 e 8. Bom, notem que, como eu formatei apenas esses aqui, ó, então eu estou apertando o Shift aqui e selecionando todas as células, para marcar mais de uma. Então quer dizer que essas aqui estão configuradas para ficar com 2 casas decimais. Como eu não mexi nessas aqui, são padrões, ou seja, continuam com apenas as casas decimais que precisam aparecer, os zeros não aparecem. Então eu posso fazer a mesma coisa, posso selecionar todos aqui e vir aqui e aumentar para 2 cliques, mas eu vou desfazer, para mostrar outra possibilidade, que é aquela, eu vou pegar uma que já está formatada como eu quero e vou usar esse pincel, que é o mesmo pincel que vale no Google Docs e Google Planilhas. Ou seja, assim como o Google Apresentações também, ele é padrão em todas as ferramentas do Google. Então, ou seja, ele vai copiar toda a formatação dessa célula e levar para onde eu quiser. Então, ou seja, qual é a formatação que ele está copiando? É uma fonte que está na fonte padrão, que está tamanho 10, que está com 2 casas decimais e que é um número. Então eu clicando aqui, ó, nota que ficou selecionado, agora eu vou clicar e vou arrastar em todas as demais. Quando eu soltar, todas elas ficam automaticamente da mesmo formato. Então, ou seja, eu garanto que as 2 células estão formatadas exatamente da maneira. Todas essas 5 células, melhor dizendo, estão formatadas exatamente como essa aqui. E vamos supor que eu quero fazer uma média, para ver se a pessoa passou ou não por média, né? Então, como é que seria um cálculo de uma média? Eu vou ter que somar a primeira nota com a segunda nota, dividir por 2 e ver se a média vai ser maior ou igual a 7, né? Então, se eu fazer só esse cálculo, então, quando eu quero colocar uma fórmula, eu tenho que começar com o igual, que a partir de agora eu posso editar uma fórmula qualquer. O meu Google Sheets está em inglês, então por isso está aparecendo average. Average, em inglês, é média. Então, ou seja, é uma fórmula que já vai calcular a média dos elementos entre B2 e C2, que na verdade são só apenas essas 2 células. Então eu dando um Enter aqui, ele já vai trazer exatamente essa função. Nota que já está até mostrando o resultado. Ó. Se eu aplicar essa média aqui, essa função entre B2 e C2, eu vou ter como resultado 7. Dando um Enter, já vai aparecer o 7 ali dentro. Notem que agora já trocou para média. Por quê? Porque em português, average é média. Então, ou seja, as fórmulas do Google Sheets, independente se eu colocá-las em inglês ou em português, vão funcionar. Então, ou seja, eu posso escrever average, posso escrever média, as duas vão dar ok. Então, quando eu dei um Enter aqui no caso, vai dizer, ó, quer preencher automaticamente? Eu acho que tu quer que, além de ter média nessa célula entre B2 e C2, tu vai criar média no B2 no B3 e C3, B4 e C4 e assim por diante até o B6 e C6. Dando um ok, todos eles vêm preenchidos. Note como é que ficou a fórmula aqui. No D6, que é onde eu estou aqui no caso selecionado, está pegando a média entre B e C. Aqui, entre B5 e C5 e assim por diante até o B2 e C2. Então ele copiou a fórmula e trouxe para todos porque ele entendeu, ele tentou adivinhar que o padrão seria o mesmo para todos os outros. Mas eu posso fazer o cálculo de média de outra forma, né? Aqui eu tenho a fórmula de média que vai somar todos e dividir pelo número deles. Mas se eu quero ter certeza que a fórmula está correta, porque eu não sei como é que o Excel do Google, no caso o Google Planilhas, fez a implementação, vou escrever a fórmula mesmo. Então, ou seja, eu vou abrir parênteses para pegar o primeiro valor, B6, vou somar com o segundo valor e vou fechar parâmetros. Ou seja, nota que ele está mostrando, ó, a soma dos dois é 12. Por quê? 4.20 mais 7.80 é 12. Se eu dividir por 2, porque eu sei que são 2 notas, 6. Então, ou seja, eu tenho certeza agora que a média pela fórmula que eu acabei de implementar é essa. Só que, claro, como eu apaguei aquela formatação antes, ou seja, agora para botar as 2 casas, mais uma vez eu trago para cá, ou copiava a formatação para trazer para esse ponto. Então, ou seja, nesse ponto aqui agora eu tenho a média das notas dos alunos. Na nossa universidade, 7 pontos da média do semestre é aprovado, abaixo disso não é. Então vamos dizer que eu quisesse criar status. Então, ou seja, eu quero saber se a pessoa foi aprovada ou não. E aí eu vou ter que fazer uma verificação. Eu vou ter que pegar esse valor e testar. Se ele é maior ou igual a 7, tem que aparecer aprovado. Se ele é menor do que 7 no caso, ou seja, 6.9 qualquer coisa até 0, naquele intervalo, quer dizer que a pessoa está em exame, né? Então como é que eu posso fazer esse tipo de afirmação? Então eu vou boto igual para ter uma célula e vou colocar a função if, que é a função C na verdade. Por exemplo, ver se eles já corrigem para C, ó, tem a função C. Então, ou seja, o que é a função C? A função C vai fazer um teste.
Eu vou passar uma expressão lógica para fazer o teste, que na verdade é se essa média aqui é maior ou igual a 7. Se for verdadeiro, eu vou fazer uma coisa, se for falso, eu vou fazer outra coisa. Então, o que eu quero testar? Se D2 for maior ou igual a 7, então, ou seja, quer dizer que é o teste que vai ser feito. Nesse caso, 7 é igual a 7, então vai ser verdadeira essa questão. Ponto e vírgula, que é o que aparece aqui, separa então a condição lógica do status. Vou dar um espaço em branco só para ficar mais questão. Então, se for maior que 7, eu quero aparecer a palavra aprovado. Entre aspas, porque é uma palavra. Uma frase, na verdade, se fosse frase também. Ponto e vírgula. E agora, se for falso, em exame. Vou botar exame em minúsculo aqui. Fecho aqui. E aí, lembrando que eu tenho que fechar o parênteses que eu abri lá no C. Enter. Ou seja, note que mais uma vez ele entendeu, olha, assim como na célula D, na célula E, se tu quiser colocar o mesmo teste, perfeito. Vou manter o mesmo teste. Então, o que está sendo feito aqui? Deixa eu só fazer uma centralização aqui desses números. Então, selecionar todos eles, vou deixar centralizado só para ficar bem no meio aqui, para não ficar atrapalhando. Vamos fazer isso aqui no mesmo aqui também. Então, seleciona esse aqui, centralizado, perfeito. Então, seja, notem, olha a nossa fórmula que está aqui em cima, olha. Se o valor que está em D2, que é esse aqui, que é a média dos valores ali, estiver entre, ou seja, um valor que seja maior ou igual a 7, aparece a palavra aprovado. Se não, vai aparecer a palavra em exame. Então, seja 7 é maior ou igual a 7, 7.6 é maior ou igual a 7, verdadeiro, 6.55 não é verdadeiro essa condição, portanto não vai na primeira opção e vai na segunda, mesma coisa com as outras duas. Então, dessa forma, agora eu tenho qual é o status dos alunos para ver se eles estão ali dentro. Então, usei uma fórmula relativamente simples que faz isso. Então, lembrando, essa expressão lógica que está aqui dentro, ela tem que retornar verdadeiro ou falso. Então, vou ter que usar comparadores do tipo igual, diferente, maior, menor, maior menor igual, alguma coisa assim. Então, eu posso comparar, por exemplo, se uma palavra, por exemplo, se o que está escrito ali, por exemplo, é em exame, ou é alguma outra coisa, ou se um valor é maior que o outro, alguma coisa assim. Então tem que fazer uma fórmula que retorne ou verdadeiro ou falso. Se o resultado for verdadeiro, o primeiro parâmetro vai ser o que vai ser escrito na célula. Se não, vai ser o segundo. Então, caso seja falsa a expressão lógica. Então aqui, na verdade, como só foi aqui, ó. Tá D2, D3, D4, D5 e D6, porque é exatamente esses valores aqui que estão sendo levados em consideração para aprovar essa aqui. Então, o Excel do Google, assim como o Excel da Microsoft, então o Google Planilhas, ele possui muitas, mas muitas e muitas fórmulas. É gigantesca a quantidade de fórmulas que são possíveis de fazer. Basta colocar um igual numa célula e colocar a letra A, por exemplo, ó, ele traz todas as fórmulas que começam com a letra A. Se eu colocar a letra B, todas as fórmulas que começam com a letra B. Se eu colocar a letra C, todas as fórmulas com a letra C. Então, sendo fórmulas como seno, cosseno. Se eu botar a letra H, por exemplo, mesma coisa. Palavras em hexadecimal, números, média harmônica, enfim, é uma quantidade muito grande de fórmulas que tem. Por isso, para se especializar no Google Planilhas, assim como no Excel, a mesma premissa, tem que saber exatamente que tipo de conhecimento vocês querem. Eu quero trabalhar com matemática financeira, eu quero trabalhar com matemática básica, enfim, que tipo de manipulação de informação vocês querem fazer, porque a quantidade de fórmulas, pegando uma outra letra aqui, por exemplo, ela é bastante grande. Conforme eu vou entrando, por exemplo, com outras letras, I e N, por exemplo, ó, todas as fórmulas que tem I e N junto, pode ser que elas começam com int, como pode ser as fórmulas que tem I e N no meio dela aqui, por exemplo, que seria inversão de uma função inversa, quer dizer, fazer a função inversa de distribuição. Então, temos fórmulas matemáticas bastante complexas implementadas aqui dentro, que pode ser implementada pela pessoa que está trabalhando aqui dentro, desde que tenha o conhecimento necessário para fazer isso. Então, por exemplo, vamos assumir que aqui eu tenho as notas dos meus alunos e eu quero criar um gráfico, por exemplo, a partir desses dados. Então, vamos supor que eu pegue aqui os dados dos nossos alunos, pegar só dos dados deles aqui, por exemplo, de primeiro e segundo bimestre, e vou lá na opção Inserir Gráfico. Ou seja, a partir de agora, a partir do que eu fiz a seleção, eu vou ter mais ou menos a informação relevante aqui dentro. Ou seja, nota, eu selecionei só as informações do primeiro e do segundo bimestre. Então está pegando, por exemplo, a Maria, como é que foi a distribuição, notem que o primeiro bimestre está em azul, o segundo bimestre está em vermelho. Então, ou seja, a Maria no primeiro bimestre tinha uma nota maior que o segundo, e o somatório das duas notas não bateu em 15, na verdade bateu em 14, né, por causa disso. Mas esse porque foi o primeiro gráfico que apareceu, que eu posso trocar. Eu não quero gráficos empilhados, eu quero gráficos laterais.
para mostrar, por exemplo, como que ela foi no primeiro e no segundo. Até para ter uma amostragem, por exemplo, se os alunos melhoraram ou pioraram. Lembrando que eu posso redimensionar o gráfico, eu posso mover ele para outra posição, então, ou seja, eu posso largar em qualquer posição que eu queira nesse ponto aqui. Então, por exemplo, eu posso trocar aqui e dar um outro nome, notas do bimestre. Enfim, é um texto basicamente para ficar um pouquinho mais claro. Então, primeiro bimestre está em azul, segundo bimestre em vermelho, e eu consigo ver que tem 2 alunos que pioraram de nota do primeiro para o segundo, e outros 2 alunos melhoraram. Poxa, mas o vermelho não fica interessante numa nota assim, ou seja, parece que o cara está sendo reprovado, né? O vermelho é como se fosse um alerta. Ok, clico 2 vezes no meu gráfico, ou seja, vou na célula, por exemplo, que eu quero alterar. Deixa eu voltar aqui, ó, personalização. Ou seja, o segundo bimestre está em vermelho, vamos trocar do vermelho para outra cor. Onde é que está aqui a formatação? Cor de preenchimento, vamos colocar um verde, por exemplo. Ok, então agora ficou uma opção, digamos, não tão agressiva com aquele vermelho lá, por exemplo, que dava a sensação de reprovação. Então agora eu tenho, basicamente, as mesmas notas, e note que o mouse, se eu colocar em cima, ele mostra o João, no primeiro bimestre é 7,6, no segundo bimestre 7,6, que é exatamente as mesmas notas ali, mas fica num formato mais, digamos assim, visual, para colocar numa apresentação, alguma coisa assim, que é exatamente o que vai ser mostrado no próximo vídeo. Posso pegar o mesmo conjunto de dados, ou seja, as notas apenas dos mestres, e seria um novo gráfico. Então seleciono o gráfico, ele vai gerar de novo aquele padrão de antes, que na verdade não é o que eu quero, vou diminuir aqui só para ficar um pouco mais de lado aqui basicamente. E vamos fazer a troca, no caso desse gráfico aqui, ó, estilo de gráfico aqui, em vez de ser colunas empilhadas, aqui tem vários outros gráficos que ele apareça, aqui o Excel permite no caso aqui, ó. Vamos pegar a distribuição, então, ou seja, não é bem exatamente a mesma questão de pizza, né, porque não são frações, então não vou usar o pizza para esse caso aqui. Vamos tentar achar um que seja mais, talvez esse aqui da evolução. Então, aqui basicamente as notas, então, ou seja, a Maria tinha 8,6, o João foi 7,7, Pedro, mas também não é talvez o melhor gráfico para mostrar notas de alunos, então não é gráficos de área. Vamos ver se tem algum outro que possa ser tão relevante aqui no caso. Colunas, que é basicamente o que nós tínhamos no anterior ali, então, ou seja, apenas está com outra formatação, então na verdade é o mesmo que nós tínhamos antes, então ignoro. Sim, posso ter as barras, agora não na vertical e sim nas horizontais. Vamos ver se tem barras na horizontal com separação, aqui, ó. Então, por exemplo, a Maria, por exemplo, estava com uma nota inicialmente de 8, passou para 6. O João, as duas notas 7. Então, na verdade, a informação é a mesma, né? Porque eu peguei a mesma fonte de dados daqui para gerar esse aqui e para gerar esse. Apenas eu estou gerando gráficos diferentes, por exemplo, né? Então, vamos fazer a mesma coisa, vamos tirar o vermelho daqui. Então, ou seja, clico 2 vezes, vai abrir esse menu lateral, vou lá na cor de preenchimento do segundo bimestre, nota que já está selecionado o segundo, e vou dizer verde. Vamos dizer que do primeiro bimestre, por exemplo, eu quero colocar outra cor, sei lá, um lilás, então, mesma coisa. Então, posso configurar da maneira como eu bem entender. Então, seleciono, redimensiono, movo para onde eu quiser. Posso trocar mais uma vez o título aqui, notas do bimestre, ou melhor, do semestre, porque o bimestre seriam ambos no caso. Então, esse aqui eu vou chamar de notas dos bimestres, que é a mesma coisa que dizer que notas do semestre, nesse caso aqui. Então, ou seja, nós temos um conjunto de dados, temos fórmulas básicas aqui, que podemos usar fórmulas automáticas como média, como podemos escrever as fórmulas, então é só escrever fórmula matemática usando operações de soma, multiplicação, divisão, subtração, enfim, fórmulas matemáticas, parênteses balanceados para garantir isso. Parênteses balanceados, e se eu tirasse esse parênteses aqui, por exemplo, ou seja, ó, ele está sugerindo, nota que ele deixou aqui entre parênteses. Cara, eu acho que tu esqueceu dos parênteses. Então eu estou assumindo que é isso, então nota que ele recolocou aquele parênteses ali. Então, ou seja, ele dá sugestões de melhoria em relação a isso. Sem esquecer, claro, pessoal, que sempre que eu criei um arquivo, o nome do arquivo aparece aqui em cima. Como foi um arquivo em branco, ele veio sem título. Então, ou seja, aqui eu vou colocar exatamente o título que eu quero. Então, vou dizer aqui, notas de compiladores. Compiladores é uma disciplina que eu trabalho dentro da UFSM. Então, vou botar notas de compiladores 2023, exatamente porque eu vou ter depois a 24, 25, 26. Lembrando que aqui embaixo eu posso alterar também. Por padrão vem página 1, página 2, ou seja, são sheets no caso, né, novas planilhas dentro da minha grande planilha aqui basicamente. Eu posso renomear, mas aqui vão ser as notas, por exemplo. Eu posso criar uma nova planilha para controlar, que automaticamente vem em página 2, mas eu quero renomear para faltas para saber exatamente do que se trata. Então as notas desses alunos eu vou controlar aqui,
as faltas desse aluno eu vou criar aqui mais uma vez. Então eu vou trazer os mesmos alunos que eu tinha antes, que para fazer, em vez de eu poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar os 5 alunos, ou seja, selecionei com Shift e marquei todos eles, Ctrl C, ou seja, copiar, e venho para cá e dou colar. Ou seja, todos os nomes vieram. Só que, se lá por aventura Maria não é mais Maria, é Maria de Fátima agora. Ou seja, note que os gráficos atualizaram automaticamente. Por quê? Porque os gráficos estão sendo gerados a partir dessa tabela. Mas lá nas faltas, eu não tenho mais Maria de Fátima. Por quê? Porque eu copiei a informação. Eu não estou vinculando a informação. Então, o que eu faço? Apago aqui, deixo em branco e dou um igual. Ou seja, em vez de eu colocar uma fórmula, eu vou dizer, eu quero que a opção A1 da aba de faltas seja igual notas A1. Ou seja, A1. Opa, perdão. Ato falho. Perdão, eu cliquei fora aqui. Voltando. Igual. Eu quero que faltas A1 seja igual a notas A1. Eu vou voltar aqui no caso. Ó, igual a notas A1. Enter. Quer dizer que a palavra alunos eu não escrevi aqui. Eu estou trazendo exatamente da palavra A1. Se eu arrastar esse A1 aqui e arrastar até a opção 6 aqui, por exemplo, notem que, até vou redimensionar aqui para ficar um pouquinho mais fácil, Maria de Fátima, João, Pedro e Paulo vieram também. Eu não escrevi Pedro aqui, eu não escrevi Paulo aqui. Eu estou dizendo que eu quero que o conteúdo da aba Notas, coluna A, linha 5, venha para cá. Então, se eu pegar aquela Maria, por exemplo, lá, e agora não é mais de Fátima, é só Maria de novo, o meu gráfico alterou, e lá no menu Faltas alterou também. Então, ou seja, voltou a ser Maria. Por quê? Porque todos os campos, tanto esse quanto os dois gráficos, vão pegar essa informação que está aqui. De forma que eu não tenho duplicado. Então nunca vou ter dois tipos de Marias diferentes, porque num eu editei, no outro não, basicamente. Notem que a formatação de alunos, que era centralizado em negrito, não veio, porque está vindo só o texto. Se eu quero levar a formatação, clico formatação aqui, vou lá para faltas, solto aqui, beleza. Agora foi a formatação aqui. Se eu quero trazer para cá as outras informações, eu posso arrastar. Ó. Aqui está 1. Se eu arrastar para cá, vai pegar notas B1. Que é o primeiro bimestre, nota C1, segundo bimestre, média e falta. Só que eu não quero isso, porque aqui eu quero basicamente, não é média de notas, eu quero faltas. Então quantas faltas a Maria teve? A Maria teve, sei lá, 12 faltas no primeiro bimestre, 0 faltas no segundo bimestre. O João teve 0 faltas e 0 faltas. O Pedro teve, sei lá, 4 faltas e 4 faltas. O Paulo teve 12 faltas mais 10 faltas. E o Sérgio 10 faltas e 4 faltas. Como que no FSM é calculado? Uma turma normalmente tem 60 horas. Mais uma vez eu vou só centralizar aqui eles. Então, seleciono tudo e boto centralizado só para ficar visualmente mais bonito como eu gostaria. Então, como é que eu sei o total de faltas, no caso aqui? Não é mais agora média, total. Então vou ter que somar. Eu vou pegar. Notem que ele já entendeu, ó. Você quer uma soma, né? Então ele já está sugerindo. 12 mais 0 vai dar 12. Então, ou seja, eu sugeri os dois. E quando eu der o Enter, ele vai me dizer. E os demais também tu quer que some, né? Então, ou seja, ele está somando 12 mais 0, 0 mais 0, 4 mais 4, 12 mais 10 e 10 mais 4. Todos eles estão somados, calculados aqui automaticamente. Que é a mesma coisa que eu tivesse feito. Igual esse mais esse. Que a função soma, literalmente soma todos os elementos. Então, dessa forma, eu tenho o total. E vamos supor que agora eu quero ter o status. Note que a formatação do status não veio, mas eu vou copiar do total. Clico aqui e depois clico lá, ou seja, o status fica negrito centralizado da mesma maneira. Como que eu quero saber se um aluno reprovou ou não? Na UFSM, por exemplo, uma disciplina de 60 horas, o aluno pode ter no máximo 25% de faltas. Ou seja, o número de faltas pode ser no máximo 15, que é exatamente 25% de 60. Qualquer quantidade de faltas maior, ou seja, a partir da 16ª falta ele já está reprovado, sem chance de fazer exame. Então, como é que eu testo se o aluno está reprovado por falta ou não? Igual C, ou seja, a fórmula C, e vamos lá, abro parênteses, qual a expressão lógica? Bom, se o total de faltas que está em D2 for maior que 15, ele está reprovado. Então, seja, se for maior que 15, eu vou dizer reprovado por faltas. Faltas. Fecho aspas para fechar a string, que eu quero dizer, a frase, né? Ponto e vírgula para separar. E agora, se for falsos, quer dizer que se for menor ou igual a 15, quer dizer que ele está... Bom, nesse caso não quer dizer que ele esteja aprovado, quer dizer que ele não está reprovado por faltas. Então eu vou deixar basicamente só essa opção.
Ou seja, só vou reprovar ele por faltas. Se não, ou pelo menos vou chamar de apto, então. Está apto. Ou seja, quer dizer, apto a passar por média, né? Ele precisa das notas, porque além das faltas, isso. Então, ou seja, opa, perdão, botei aspas duplas aqui, fechou. E aqui, mesma coisa, ele vai me dizer, olha, eu acho que tu quer copiar essa forma para as outras células, vou copiar também. Nota que o reprovado por faltas passou um pouquinho, então vem aqui, eu clico 2 vezes, ele já faz estender exatamente o necessário para aparecer tudo isso. Vamos trazer aqui, vamos centralizar também para para ficar visualmente diferente aqui. Então quer dizer que o Paulo ele está reprovado por faltas. Ou seja, vamos supor que eu queira fazer o exame agora. Quem que vai fazer o exame? Então, ou seja, eu vou ter que buscar apenas as pessoas que estão aptas, porque não reprovaram por faltas, e que estejam em exame. Então, ou seja, quem são essas pessoas? No caso, Maria e João estão aprovados, por média. Pedro, Paulo e Sérgio não tiveram a nota mínima, e, entretanto, o Paulo está reprovado por faltas. Então, com esses dois Cs aqui no caso, que foram feitos C para nota e C para falta, eu consigo ter certeza que o Paulo não pode fazer exame. Então apenas o Pedro e o Sérgio vão fazer exames, sendo que a nota que cada um precisa, eu posso calcular aqui embaixo. Deixa eu deixar o gráfico um pouquinho mais para baixo aqui, só para nós fazer o seguinte. Vou só diminuir aqui o tamanho dele, porque para não atrapalhar tanto aqui a nossa célula, então seja para ficar no mesmo tamanho do outro. E eu vou clicar aqui, exame, vamos chamar assim. Então, ou seja, se está em exame, o quanto ele precisa? Então, como é que eu vou fazer o seguinte? Se a pessoa está aprovado, não precisa de nota exame. Então, vamos chamar assim, exame. Entenda assim, ó, o que eu quero aqui que vai ser em exame? Qual vai ser o valor que ele precisa tirar no exame, caso ele tenha pego o exame? Então, vou fazer o seguinte. Se ele não precisa de nota, eu vou deixar aprovado. Então, ou seja, vamos lá. Se E2 for igual a aprovado, então, ou seja, se o campo de status está como aprovado, quer dizer que ele não precisa de exame. Então, seja aprovado. Então, vou só repetir a palavra aqui. Igual aprovado. Se não, quer dizer que se não for igual a aprovado, quer dizer que ele é diferente de aprovado. Por exemplo, em exame vai ser diferente de aprovado. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero pegar 7 menos... Então, na verdade, assim, eu quero fazer a fórmula para ver o quanto falta. Então, no caso... Esse aqui não vai ser o problema, esse aqui não vai ser o problema. Esse aqui que tem 6,55, ou esse que tem 6, talvez vai ser o mais fácil de mostrar aqui, ó, ele vai precisar no exame o que falta para 10. Então seria 10 menos a média que ele tirou. Então, ou seja, se ele tinha 6, vai precisar de 4. Se ele tinha 5, ele vai precisar de 5. Se ele tinha 0, vai precisar de 10, e assim por diante. Então, ou seja, trouxe para cá. Nota o que ele fez aqui. Vai me copiar a mesma forma para os demais. Então, quer dizer que, vamos mais uma vez centralizar aqui para deixar claro. Então, ou seja, os que estão aprovados no exame não vão fazer, estão aprovados. Os que estão com nota menor que 7, por exemplo, esse ó, não escreveu aprovado, pegou 10 menos o que ele já tinha tirado, então ele precisa de 13,45. Esse aqui tinha 6,30, falta 13,70. Esse aqui tinha 6, falta 4. Só que falta uma coisa ainda. Esse aqui que tem 13,70 não pode fazer o exame, porque o número de falta deles estourou. Então, ou seja, eu vou ter que verificar se ele foi reprovado por faltas. Então, vamos fazer um último teste. Caso ele não seja aprovado, ou seja, se eu não tiver escrito aprovado aqui, ele vai entrar, opa, perdão, estava escrevendo errado aqui, ele vai entrar aqui. Eu posso ter um C dentro de um C. Então quer dizer que se ele não for aprovado, eu vou testar. Se ele não foi aprovado e não reprovou por faltas, aí ele pode fazer o exame. Mas se ele reprovou por faltas, traz o reprovou por faltas aqui. Então vou criar nesse espaço aqui um novo C, ou seja, vou botar o meu parâmetro começa aqui, o meu if começa aqui e aqui. Vou colocar uma primeira condição antes, que é exatamente a expressão lógica. Então, se, notem, eu estou aqui na célula de F5, perdão, notem aqui no canto aqui aparece F5. Então, como é que o F5 refere-se ao Paulo? Então, vou lá para o meu faltas e vejo. Se o E5 da aba de faltas, então, ou seja, vamos lá aqui, ó, eu vou escrever se faltas, que é o nome da aba que eu tenho aqui, exclamação, para poder buscar lá, E5, ou seja, o que é faltas E5? É a aba faltas, tab E5, que vai ter aqui exatamente o texto reprovado por faltas. Então, se isso aqui for igual a... Ops, peraí, cliquei sem querer para sair. Aspas, aspas, e vou escrever aqui, reprovado por faltas. Então, quer dizer, se ele não for aprovado e for reprovado por faltas, então vou só com reprovado aqui de novo. Reprovado por faltas. Fecho aspas e pronto.
Mas se ele não for aprovado e não for reprovado por faltas, aí sim vai pegar a fórmula ali. Então, ou seja, aumentando aqui para facilitar, então nota, ficou um C dentro de um C. Deixa eu arrastar esse aqui para os demais, para cá, e para o de baixo também, só para levar. Então, ou seja, todos eles estão com a mesma fórmula, a única coisa que muda é o índice. Em vez de usar, aqui usa o 2 aqui, por exemplo, o E2 aqui e o 2 aqui, e os outros usam o 3, 4, 5 assim por diante. Deixa eu reexplicar o que eu acabei de fazer. Então, ou seja, o que ele testa? Se o E5 for igual a aprovado, ele já vai entrar como aprovado. Quer dizer, nesse caso aqui, deixa eu só sair, nesse caso, o que estava aqui é aprovado, então ele já está trazendo o aprovado para cá. Então, ou seja, só copiou para cá porque essa condição for verdadeira. Então, ou seja, como E2 é aprovado, trouxe para cá aprovado. Mesma coisa aqui. F2, como E2 também está comprovado, veio para cá. Nas outras três condições não tem o aprovado, então quer dizer, ele não vai entrar nessa opção aqui. Ele vai cair no senão. E o senão é um novo C. Então, ou seja, caso não seja aprovado, que é a questão desses três, ele vai fazer o seguinte, eu vou lá no falta Z3, que é exatamente o que nós calculamos antes, ou seja, falta Z3, perdão, E4, que é o que nós estamos aqui agora, e vou verificar, está escrito reprovado por faltas? Se tiver, então quer dizer que ele não pode fazer o exame, então coloca reprovado por faltas para saber, olha, esse aluno, por mais que tivesse uma nota maior, está reprovado por faltas. Mesma coisa no próximo, que foi nesse caso aqui. Nos outros dois que não estão reprovados por faltas, que lá aparece apto e não reprovado por faltas, automaticamente então é só pegar o valor 10, que é a nota total, menos o que ele já tirou. Então é o que falta para tirar 10. Vai ter que ser no mínimo 3 ponto alguma coisa, né? Porque se tivesse 7 estava aprovado, se fosse 6,90, por exemplo, faltava 13 e 10. Então, ou seja, entre 13 e 10, perdão, e 10 é o que ele vai tirar, supondo que ele tinha nota 0, por exemplo. 0 e 0. Então, ou seja, a média é 0, está em exame, precisa tirar 10 no exame, se tirar 10 no exame, passou. Então, ou seja, só para mostrar uma formulazinha bem interessante que é a fórmula C, que é basicamente a ideia de trazer para cá informações. Vou criar uma nova planilha para mostrar uma outra fórmula bastante interessante e pouco utilizada, mas muito interessante se utilizar quando vocês têm dados em planilhas diferentes e querem aproveitar as mesmas. Por exemplo, criei uma nova planilha sem título, e vamos supor que eu queira trazer algumas informações nessa nova planilha aqui, então vou chamar aqui de, vou dar um nome para ela só para ficar diferente, Nova Compiladores 2023. Ou seja, só para diferenciar. Então aqui está a antiga, quer dizer, antiga não, está uma e está outra, acabei de criar. E vamos supor que eu queira trazer todas essas notas aqui, ó, esses valores, para cá. Então, ou seja, eu não quero, eu podia fazer o seguinte, copiava aqui, Ctrl C, e venho para cá, na nova planilha, e dou um Ctrl V, copiou tudo. O que foi de problema? Bom, para começar, eu não tenho a aba faltas E4 aqui, por quê? Porque a aba de faltas está lá naquela planilha anterior, não está aqui. Se não está aqui, ela não existe, então ele não conseguiu fazer essa comprovação desses que não estão aprovados aqui dentro, então deu um erro. Então não posso simplesmente copiar os dados porque eu posso perder informação em relação a isso. Então vou desfazer, volto ao original, mas tem uma função muito legal, que é igual import range. Ou seja, import range. Na verdade são duas palavras, né? Import de importar, range é de intervalo. Então, ou seja, eu vou importar de alguma planilha alguma coisa. A primeira coisa que eu tenho que colocar é de que planilha eu quero importar. Então eu vou lá para a planilha que vai ser a origem dos meus dados e pego a URL, que é exatamente esse campo aqui. Ó. Note que o Google, pessoal, depois de docs.google.com/spreadsheets/d, coloca uma série de letras e números e traços aqui dentro. Então não vale a pena ficar copiando isso, tipo, salvando letra e número. Dou um Ctrl C, copio essa URL, venho para onde eu quero importar, abro aspas, copio tudo e fecho aspas. Então, ou seja, notem que está a mesma URL que estava lá, agora está aqui. Ponto e vírgula para separar. E agora o que eu quero copiar? O que eu quero copiar é planilha notas, e eu vou copiar de A1 a F6. Então, ou seja, vou pegar exatamente esse campo que está selecionado aqui. Então, ou seja, abro aspas de novo, notas, exclamação, A1, dois pontos, F6. Então, ou seja, eu estou pegando exatamente o intervalo entre A1, A2, A3, A4, A5, A6, até F1, F2, F3, F4, F5, F6. Fecho aspas, para fechar o aspas aqui do intervalo. Então, ou seja, aqui é o tom onde eu estou importando, aqui é o intervalo, o range. Então, ou seja, a importação e o range. Fecho parênteses, enter. O que vai acontecer? Deu um problema. Por que o problema? Bom, basta colocar o mouse em cima. Ó. Bom, é a primeira vez que você está conectando essa planilha qual eu estou utilizando com aquela planilha lá.
Só que como ela é minha, eu posso permitir ou não acesso. Se eu não permitir, continua como erro, não tem acesso. Mas se eu permitir, quer dizer que essa planilha nova vai poder acessar os dados da anterior. Então, seja, se eu der permitir acesso, copiou. Ou seja, todos os dados que estão ali, na verdade não é uma cópia, pessoal, é uma importação. Então, ou seja, claro, não veio a formatação. Então, formatação, separo aqui, boto nesse tal, tudo mais, separo aqui também, e vamos botar tudo isso aqui, por exemplo, em centralizado, da mesma forma. Perfeito. Ou seja, beleza. Quer dizer o quê? Que essa nova planilha está vinculada aos dados da original, por causa da função import_range. Quer dizer que se novamente eu vier aqui, Maria, e agora não é mais Maria, Maria de Fátima de novo, o gráfico atualizou, a planilha de faltas atualizou, até deixa eu aumentar um pouco aqui para ficar visível todo o nome, e lá a nova planilha atualizou também. Quer dizer que tudo que eu modificar nessa planilha original, a nova vai ser modificada em tempo real. Nota, são duas planilhas diferentes. Eu posso essa aqui ser só minha e essa aqui eu compartilhar com algum colega. São duas planilhas separadas, mas a segunda, que eu acabei de criar, ela importa todos os dados da primeira dentro desse intervalo, ou seja, na aba de notas, que é essa aba aqui, juntamente, quer dizer, somente os dados que estão da posição A1 dessa aba até F6. Então lembrando, o A1 está aqui, F6 está aqui, então ou seja, é todo esse intervalo que está sendo copiado. Se eu criar mais um aluno aqui, por exemplo, vamos criar agora aqui Jorge, por exemplo, e vamos botar a nota 6, a nota 7, e bom, vamos só passar um pouco mais para baixo aqui o gráfico para isso. Então, ou seja, notem que os gráficos, eles já atualizaram, trouxeram as notas aqui, o Sérgio está em vazio porque eu tinha posto para 0, né? Então vamos botar aqui para 1 e 7, por exemplo, que seja, só para não ficar zerado. Então, note, o que mudou? Bom, a formatação do Jorge está errada. Por quê? Porque a formatação dessa linha não tem as duas casas decimais descentralizado. Copio aqui, marco as duas, bom, agora estou formatado ali. A média está em branco, ó, não tem fórmula nenhuma. Mas se eu pegar só essa bolinha e arrastar, eu vou pegar a mesma fórmula que eu tinha anterior, ou seja, na linha 6, e vou passar para a linha 7. Então, seja, B7 mais C7, somos 2, 3, dividido por 2, 6,5. Mesma coisa aqui. Clico nesse e trago a bolinha para cá. Vou trazer a mesma fórmula para cá também. Ou seja, também está em exame porque não chegou na nota mínima. E aí vou pegar essa mesma fórmula que eu tinha lá, não preciso reescrever de novo. Pego na bolinha, arrasto para baixo. Então, ou seja, me avisa, olha, esse precisa 13,5 porque a média foi 6,5. Esse precisa 6 porque a média foi 4. E assim por diante. Então, Jorge está aqui, apareceu no gráfico. Lá no faltas não apareceu. Por quê? Porque eu coloquei só até a linha 6 para importar o nota 6, que está aqui, ó. Nota A7 não foi importado. Então, se eu importar também aqui, beleza, vem o Jorge. E se eu importar para cá, opa, na verdade, vamos pegar. Ah, não, esses aqui são das faltas, perdão. Aí o Jorge vai ter, sei lá, 4 faltas, 6 faltas. Aí eu vou ter que importar a somatório, então somos 2 aqui. E depois eu importo também a condição para que ele, digamos, esteja apto ou não. Mas onde eu quero chegar? Esse Jorge não vai aparecer na nova aba. Por que não vai? Porque o Jorge está na linha 7, ou seja, a partir do A7 ao F7. A nossa planilha está importando só os dados até o 6. Se eu tirar do F6 e colocar o F7, carregando, e agora o Jorge vem para cá. Bom, a formatação eu vou ter que ajustar também, mas eu posso pegar toda essa linha, formatar toda essa linha aqui e formatar a próxima. Então a linha toda é formatada de uma única vez. Então esse pintar formatação ele é bem útil para fazer esse tipo de coisa. Então notem que essa forma, até vou voltar aqui no caso, ó, import range, ela é muito boa para isso. Até vou dar um zoom aqui para facilitar. Ó. Então, ou seja, são dois parâmetros, onde o primeiro parâmetro, entre aspas, é o URL, ou seja, o endereço de onde eu quero buscar os dados, e o segundo parâmetro é qual aba que eu quero, exclamação para separar a aba do intervalo. Então pode ser uma única célula, pode ser só notas A1, por exemplo, que vai trazer o alunos, como pode ser de A1 até A7, A1 a F7, então vai mostrando a matriz necessária para tudo isso. Lembrando que, para eu conseguir fazer essa importação, eu tenho que ser dono da planilha, eu tenho que ter acesso a essa planilha. Eu não consigo importar uma planilha de outras pessoas, por exemplo. Eu só posso importar dados de uma planilha que eu tenho ali, basicamente. Então, outras coisas que são relevantes aqui dentro, então os menus, tal e qual o Google Docs e o Google Apresentações são bem similares, por exemplo. Posso importar dados de outra planilha, posso fazer download da planilha, baixar ela em Excel, se eu quero utilizar no Excel, posso baixar o PDF para enviar para alguém, por exemplo. Tem o histórico de versões, que eu já expliquei no Google Apresentações também, para verificar todas as modificações que foram feitas. O menu de edição é bem similar.
O menu de ver também, a ideia, por exemplo, uma coisa importante, até vamos pegar aqui o congelar, o que significa isso. Então, por exemplo, vamos pegar aqui que nós tínhamos mais dado. Então, eu vou pegar essa linha aqui, ó, e vou congelar ela. O que seria o congelar? Então, ver congelar uma linha. Quer dizer que, se eu descer, anota, eu estou na linha 70, 80, a linha 1 está congelada, ela vai sempre ficar visível aqui. Então, quando vocês têm muitos dados e querem lembrar, tá, mas o que tem na coluna B? O que tem na coluna E? Então, se eu marcar a coluna ver congelar uma linha, então automaticamente essa coluna aqui vai ficar meio como se fosse duplicadinho aqui. Então, que eu posso descer o quanto eu quiser, que aquela linha 1 vai ficar visível sempre. Isso facilita bastante para saber exatamente qual é o cabeçalho de cada linha. Então, ver, congelar, faz isso. Aí, menu inserir também a questão, posso inserir gráficos, tabelas, enfim, tudo aquilo que já foi mostrado brevemente nas outras ferramentas Google, temos aqui também. Formatação de texto e tal, bem como tinha no Google Docs e Google Apresentações. Então, os menus não são diferentes entre eles. A questão é basicamente que aqui a gente está trabalhando com matrizes, uma ou mais matrizes, né? Cada matriz está dentro de uma aba aqui, basicamente, e a partir disso eu posso fazer operações sobre os dados. Então, o importante para quem quer trabalhar mais profissionalmente com o Google Planilhas, eu diria que ele é tão poderoso quanto o Excel. Bastante poderoso. Inclusive, para quem quer fazer programação, isso vale até para o próprio Google Docs como Google Apresentação, mas é mais importante ter no Google Planilhas por causa da quantidade de dados, é escrever com macros para isso. Então, eu posso criar uma nova macro, por exemplo, que é uma linguagem de programação, que é onde eu vou dizer o que fazer com os dados quando acontecer. Então, uma coisa mais profissional ainda. Mas, enfim, necessário apenas para quem vai se aprofundar bastante nessas questões de profissionalismo em relação ao Google Planilhas. Mas é uma ferramenta bastante completa, permite trabalhar literalmente com quase tudo que se precisa fazer com isso. Eu posso vincular o Google Form, por exemplo. Então, uma maneira, por exemplo, eu quero fazer um Google Formulário para preencher a minha planilha, eu posso usar o Google Forms. Nós temos uma outra aula que fala especificamente do Google Forms também. Então, seja, a integração entre ferramentas do Google Planilhas com o Google Docs, com o Google Apresentações, com o Google Forms, ela é plenamente garantida porque tudo isso está estruturado dentro do Google Drive e, consequentemente, dentro dos servidores do Google. Então, é tudo dentro da conta que vocês estão logados aqui. Por exemplo, eu consigo acessar os dados de um aplicativo dentro do outro. E é exatamente isso que vai ser mostrado na próxima aula, que é a integração de dados entre sistemas diferentes, ou seja, entre Google Planilhas, Google Docs e Google Apresentação. Então, na próxima aula, vamos ver uma questão um pouco mais avançada também disso, só para dar uma luz do que é possível fazer em relação aos dados. Perfeito, pessoal? Espero que a aula tenha sido útil. Encontro vocês no próximo vídeo, onde nós vamos falar dessa integração aí propriamente dita entre as ferramentas. Um abraço, então, e até lá.